Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro que leva o nome do profeta Samuel, no segundo livro, glória a Deus, capítulo de número 6. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Capítulo 6 do livro do profeta Samuel, o versículo de número 9, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Esta passagem é bem conhecida entre os biblistas, os leitores da palavra do Senhor, os amantes da palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo de número 9, versículo de número 10, é um culto denominado culto da família. Estarei trazendo uma palavra de Deus aos vossos corações. Quero ser fiel naquilo que o Senhor colocou ao meu coração, a mensagem. Glória a Deus. Que os irmãos abram o coração para crer. Será uma palavra profética. Haja vista, já estamos chegando ao final do ano e queremos declarar a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Bendito seja Deus para todo sempre. Diz assim a palavra de Deus: E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Glória a Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. Meus irmãos, eu quero vos trazer à memória, aos irmãos, dessa história, quando o grande monarca, o rei Davi, ele resolve levar a arca da aliança, ou a arca do Senhor, para Jerusalém, conhecida também como a cidade de Davi, levando-a, como de fato ele levou. Jerusalém se tornou a capital da adoração, a capital de Israel, mas embora chamada a capital da adoração, aonde muitos subiam para adorar ao Senhor, por causa da arca, louvado seja Deus para todo sempre. E a arca da aliança, nada mais, nada menos, era um dos utensílios sagrados do tabernáculo, idealizado por Deus, na época que o povo peregrinava no deserto do Sinai. A arca de Deus, ela ficava no tabernáculo, ficava em uma parte restrita, no lugar chamado Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos, aonde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava e chegava até a arca, e ali aspergia o sangue do novilho sobre a tampa da arca, conhecido como propiciatório, e quando ali ele aspergia o sangue puro de um animal puro,
a glória de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus, descia ali naquele local, e o sacerdote era envolvido por algum momento ali, pela presença de Deus, a glória, a Shekinah, e naquele momento, Deus falara ao sacerdote, somente ao sacerdote, dizendo que estava recebendo ali o sacrifício, estava recebendo ali aquele holocausto, aquele momento litúrgico, e Deus falava ao sacerdote naquela presença, e dizia: fala ao meu povo, glória a Deus, que a minha presença continuará neste tabernáculo, neste local, e eu continuarei abençoando o meu povo, abençoando a água, abençoando o pão, e tirando do meio as enfermidades. Louvado seja Deus para todo sempre. É isto que a arca da aliança, é isto que a arca do Senhor, ela fez no povo de Israel, no meio do povo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Pois bem, pois a arca era o utensílio que ficava no tabernáculo. Mas chegou um período da história antes do monarca Davi, nos tempos de Eli, a arca do Senhor foi tomada num período de guerra, num período onde Israel estava desviado do Senhor, dos caminhos do Senhor, não adorava mais a Deus, devido à liderança, estava também afastada, estava servindo a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, sacrificando ao Senhor de qualquer momento. E o que aconteceu? Que na época de Eli, os seus filhos, Ofni e Finéias, saíram para guerrear e levaram a arca. E quando assim eles levaram a arca, achando que a arca, ela agia de uma forma de passo de mágica, ou agia na vida de qualquer um, de qualquer forma, eles levaram, mas infelizmente não obteve resultados positivos, perderam a guerra, e perderam também a vida naquela guerra. Nós entendemos que a arca de Deus simboliza a sua presença. Irmão Erismar, é coisa muito séria, porque a presença de Deus é santa, a presença de Deus é augusta, a presença de Deus é inédita, a presença de Deus é incomparável, a presença de Deus é santa, e se ela é santa, ela exige que o povo, que a liderança se santifica, se separa do pecado e viva exclusivamente para Deus. Mas na contramão, como vivia os filhos de Eli, eles viviam de uma forma, de qualquer jeito, não agradando ao Senhor. E quando a pessoa vive de qualquer jeito, relaxadamente na obra de Deus, servindo o Senhor de qualquer jeito, a presença arca, em vez de trazer a bênção, ela leva a maldição. Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 19, o próprio Deus, ele diz que eu coloco diante de vós a vida, a morte, a bênção e a maldição. E quando levamos ou encaramos a presença de Deus, tentamos manipular a presença de Deus de qualquer forma, ela não traz bênção de maneira nenhuma, mas sim traz maldição, como trouxe na época dos filhos de Eli. E alguém correu até a casa do sacerdote Eli e trouxe o resultado. Olha, a arca foi tomada, foi levada, roubada, furtada pelos filisteus, e levaram para o seu país, e seus filhos morreram. E a Bíblia diz que imediatamente
Eli se assustou, como ele era gordo, ele era obeso, ele caiu da cadeira e quebrou ali o pescoço, chegando a morrer. Olha o que faz a presença de Deus quando alguém está vivendo de qualquer jeito, de uma forma soberba, de uma forma no lamaçal de pecado. Em vez de ser bênção, traz maldição para a casa, para a família. E aí a sua nora estava grávida, acabou também desfalecendo. Teve ali o menino naquele instante e botaram-se o nome daquele menino e acabou. Ou seja, a glória se foi-se embora a glória de Israel. Mas, meus queridos irmãos, em contrapartida, nós vamos ver que aonde a presença de Deus está, e se é o país, se a nação, se a casa, se a família não está do seu agrado, não acontece bênção, acontece desgraça, acontece maldição. Os filisteus saíram rindo, saíram vitoriosos, entre aspas, chegaram-se, colocaram a arca do Senhor no templo de Dagom. Começou ali a presença de Deus se manifestar naquela arca. As estátuas do Deus dos filisteus começaram a cair, a quebrar-se naquele templo, mostrando ali que a presença de Deus naquela arca é soberana e Ele tem o domínio sobre todo e sobre tudo, e somente ao Senhor pertence a glória. Ele já falou através do ministério do profeta Isaías que eu, Senhor, não divido a minha glória com ninguém. Louvado seja Deus para todo sempre. E aconteceu mais desgraça ali na terra dos filisteus, a ponto do Senhor, através daquela arca, feri-lo com doenças. Diz a palavra do Senhor que eles foram acometidos por hemorroidas. Está escrito na palavra do Senhor. Todos os filisteus naquele instante ali foram acometidos, feridos pelo Senhor, e eles entenderam que não dava certo o santo com o profano, viu que não estava dando certo, porque eles não queriam se curvar diante do Deus de Israel, e levaram-se a arca ali da terra dos filisteus, levaram para Bet-Seme. Quando chegando nas proximidades de Bet-Seme, aqueles que estavam ali, os moradores de Bet-Seme no campo, estavam ali cegando, e viu a arca chegando sozinha num carro de boi. Pegaram aquela arca e levaram para a casa de um homem chamado Abinadab, o qual a arca ficou ali 20 anos, como diz a palavra de Deus, guardada na casa de Abinadab. Abinadab aparentemente era crente, servia ao Senhor, conhecia os princípios da lei mosaica, mas era daqueles crentes Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, juntamente com a sua família. E eu volto a dizer, a arca de Deus, a presença de Deus, no lugar aonde há profanação, há relaxamento, há descaso com a presença de Deus, não funciona. Em vez de ser bênção, vai ser maldição. Aconteceu que 20 anos, a arca lá em Bet-Seme, lá em Kiriat Arba, na casa Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, não aconteceu nada, absolutamente nada. Eles viviam ali, viam a arca, não limpava a arca, não cuidava da arca, não zelava a arca, não sacrificava, não fazia nada. E a Bíblia diz que não aconteceu nada. Aconteceu algo, mas foi ao contrário. Houve morte ali na família de Abinadab. Aconteceu que quando o rei Davi
já tomando posse do reinado, resolveu ir buscar a arca na casa desse homem chamado Abinadab, um dos seus filhos, também conduzindo ali os carros de bois. A Bíblia vai dizer que ele, embora não dando crédito muito ali àquela arca, achando que era um utensílio qualquer, achando que ela operava somente ali no tabernáculo, aconteceu o quê? Que quando ele ia carregando aquela arca naquela carroça de boi, a arca quase caía e ele triscou na arca. O filho de Abinadab, chamado ele ali triscou naquela arca, imediatamente ele foi fulminado, ele morreu ali, porque o Senhor o matou, porque tocou no utensílio da casa de Deus, naquilo que era sagrado. Bendito seja Deus, porque trazia ali um simbolismo rico, significando a presença de Deus. A arca na vida ou na família de alguém que não está nos planos de Deus, que não está de conformidade com os mandamentos do Senhor, não gera bênção, mas gera maldição. O rei Davi, ele ficou preocupado, e aí ele disse: como virá a mim a arca do Senhor? Ou seja, como eu vou levar para Jerusalém a presença de Deus? Como é que eu vou levar para a minha casa, para a minha cidade, a arca, simbolizando assim a presença de Deus? Como eu vou levar? A Bíblia Sagrada diz que ele parou e pensou, e deixou na casa a arca de um homem chamado Obed-edom. 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada a não ser a morte de um dos seus filhos, mas a Bíblia diz que deixaram na casa de Obed-edom por 3 meses. 3 meses Obed-edom reverenciava-se diante da arca, porque ele entendia que a arca na sua casa não era um utensílio qualquer, não era somente uma caixa da madeira de arcácia, coberta, revestida de ouro, com a sua tampa de ouro maciço. Não era somente isto. A Bíblia nos diz, aleluia, e podemos entender que Obed-edom, ele entendia que ali ia mais além do que um utensílio, simbolizava a presença de Deus, e todos os dias eles dobravam o joelho com a sua família, invocavam ali a presença de Deus, e a Bíblia diz que havia abundante graça. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, porque eles cuidavam da presença da arca do Senhor. Glória a Deus. Estão entendendo aí o mistério? Nos filisteus foi maldição, na casa de Abinadab foi maldição, mas na casa do homem chamado Obed-edom, 3 meses o Senhor abençoou em tudo, no campo, a saúde, porque o próprio Deus diz, lá em Êxodo capítulo 23, versículo 25, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Louvado seja Deus para todos sempre. A arca simboliza a presença de Deus na casa. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. E nós vamos ver que quando se passou os 3 meses, a notícia corre até Jerusalém. E a Bíblia diz que Davi resolve voltar e levar a arca, não como os filisteus levaram, não como ele tirou da casa de Abinadab de qualquer jeito, porque de qualquer jeito, irmãos, não tem como ficar na presença de Deus. Ou se converte ou morre, ou fica firme ou se desvia. Na presença de Deus a coisa é mais estreita, porque quando estamos de acordo com a presença de Deus, Deus ele abençoa o pão, a água, Deus ele faz nós prosperar. Bendito seja o nome do Senhor
Senhor para todos sempre. Sem dúvida nenhuma, eu creio que a arca, simbolizando a presença de Deus, simbolizando a arca, está na nossa casa, está na nossa família e vai continuar, porque o Senhor vai continuar nos abençoando. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Nós só estamos vivos aqui, só estamos hoje aqui, quase findando o mês de novembro, findando o ano. Nós só estamos aqui porque a presença de Deus está na nossa casa, a bondade, a misericórdia está nos seguindo todos os dias de nossa vida. Bendito seja Deus para todos sempre. Como é bom preservar a arca de Deus na nossa casa, a presença de Deus na nossa casa. E como é que eu, aleluia, e minha família leva a arca de Deus para minha casa? É através do culto doméstico, da leitura da palavra, da oração, da devoção, do louvor. Fazendo assim na sua casa, a presença de Deus está lá. Bendito seja Deus. Por isso que o salmista diz que praga alguma chegará à tua tenda. Bendito seja Deus para todos sempre. Pode até tramar, pode até fofocar, falar mal, dizer que não vai dar certo. Vai, porque nós estamos cuidando da arca, da presença. Nós reverenciamos a presença de um Deus santo, justo e verdadeiro estar aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus. Quer ser abençoado, continuar sendo abençoado? Deixa a arca de Deus na tua casa reinar, a presença de Deus, bendito seja Deus para todos sempre. E não parou aí, no Novo Testamento já não tinha mais a arca na forma, aleluia, do caixote de madeira, revestido ali de ouro, mas a arca estava ali com Jesus, a presença de Jesus, bendito seja Deus para todos sempre. E nós vamos ver que muitos no tempo de Jesus chamaram a presença para a sua casa. Nós vamos ver Zaqueu hospedando a presença de Deus na sua casa. Quem era a presença? Era Jesus. É Jesus. Bendito seja Deus para todos sempre. Foi o mesmo Jesus que disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos ver Pedro, aleluia, recebendo a presença de Deus, de Jesus na sua casa. E quando a presença de Deus chega na casa, ela traz salvação, como foi na casa de Zaqueu. Ela traz a cura, como foi na casa de Pedro. Aleluia, traz a ressurreição, como foi na casa de Jairo. Traz a ressurreição, como foi na vida de Lázaro. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. A importância de reverenciarmos a presença de Deus na nossa casa. O Senhor continua abençoando e vai abençoar. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, foram muitos e muitos que cultivaram, levaram a presença de Deus, a arca, para a sua casa. Não de uma forma literal, mas de uma forma presencial, aleluia, espiritual, que é a presença de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor, aleluia. Em vez de ser maldição, ela é bênção. Bendito seja Deus, quando assim estamos de conformidade com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu quero vos dizer, meus amados irmãos, continuamos com esta presença, não somente aqui, mas na nossa casa, no nosso lar. Bendito seja Deus. Uma certa feita, um missionário,
toda vez que ele orava no interior do Maranhão, toda vez que ele orava lá no interiorzinho mesmo, na roça, no meio das serpentes, das víboras, dos insetos, ele estava orando de madrugada, ele dizendo: Senhor, quando eu fecho meus olhos, eu não vejo o que está ao meu redor, mas eu posso sentir a tua presença. E uma daquelas madrugadas, homem de Deus, ele estava orando e ele clamava e sentia a presença de Deus. Quando ele terminou de orar, que ele olhou para o seu lado, tinha uma cobra, uma jararaca que estava ali, já se contorcendo, morrendo de madrugada do lado dele. E o que foi aquilo? Aleluia! Foi um milagre de Deus, foi a presença de Deus. Eu quero vos dizer que quando a presença de Deus está na nossa casa, praga alguma te alcança. Aleluia! Quando nós estamos preservando a presença de Deus na nossa casa, há livramento de Deus, há o cuidado de Deus. Quando nós estamos intercedendo, clamando, pedindo a presença de Deus, há livramento de Deus. E aquela cobra não picou, aquela cobra peçonhenta não picou aquele homem, porque ele está aqui hoje contando esse testemunho. Bendito seja Deus para todos sempre. Deus, ele livra os seus quando nós carregamos assim a sua presença para a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Como é bom, aleluia, dizer na nossa casa: quem reina aqui é a presença de Deus, quem reina aqui é o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes temos as dificuldades devido às emoções e os sentimentos, mas quando nós nos arrependamos, quando nós dobramos nosso joelho, confessamos os nossos pecados, o próprio Deus disse, aleluia, que Ele sara a terra, Ele cura, Ele faz prosperar. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Como trarei a mim a arca do Senhor? Como eu levarei a mim a presença de Deus? Aleluia! É cultuando Ele lá na sua casa. Bendito seja Deus. Para concluir, meus amados irmãos, eu já recebi muitas bênçãos. Um dos meus sonhos era ver meu pai se converter ao Evangelho, ao Senhor. Glória a Deus. Eu e minha mãe, porque eu acompanhava, hoje eu tenho 38 anos de idade. Desde quando eu tenho as lembranças dos meus 8 anos, minha mãe sempre fazendo culto doméstico, 2 vezes ao dia. Quando não fazia de manhã, fazia à tardezinha. E para a glória de Deus, não foi 3 dias, não foi 3 meses, mas foi 30 anos para Deus cumprir a sua promessa na nossa vida. Louvado seja Deus. Salvou meu pai, se converteu, batizou-se nas águas, foi batizado nas águas, para a glória de Deus. Passou ainda 4 anos servindo ao Senhor, tomando ceia. Partiu para a eternidade, mas partiu glorificando ao Senhor. O que é isto? Quando nós atraímos a presença de Deus para o seio da nossa família, a libertação, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro creu no Senhor, e a Bíblia diz no versículo 34, vai dizer que o carcereiro com toda a sua família alegrou-se em Deus na sua casa. Ou seja, meus amados irmãos, como é bom sempre preservar a presença de Deus na nossa casa. Mas ao contrário, quando não preservamos, quando não atraímos a presença de Deus, há somente catástrofe em todas as áreas, principalmente na área física. Mas quando nós assim atraímos a presença de Deus, a bênção, a milagre, a vitória, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Fica com esta palavra. Atraímos a cada dia e levamos para a nossa casa a arca, simbolizando a presença de Deus.
e veremos as bênçãos sobre bênção nas nossas vidas. Bendito seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos conserve assim uma família cristã, crente, aleluia, e sempre com o coração voltado e invocando o nome do Senhor nos nossos lares. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus, amém